gente, como vai? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar, já está nos abençoando, e nós já estamos indo aí para a 10ª lição hoje desse livro maravilhoso que eu tenho certeza que, não sei se você tem acompanhado, mas é sobre este livro aqui, A Vida que Você Sempre Quis e que Deus sonhou para você, de John Ortberg, ok? E eu tenho certeza de que esses minutos que nós vamos passar juntos serão minutos que vão trazer para nós grandes, mas grandes benefícios para a minha vida e para a sua vida. Tá bom? Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar também essa transmissão. E que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar antes de nós iniciarmos esse tempo. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer por nós. Nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas lutas, as nossas dificuldades e ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abra o nosso entendimento para que nós possamos receber do Senhor cada vez mais aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus. Esteja com cada um de nossos ouvintes, aqueles que estarão ouvindo essa transmissão, que o Senhor nos ajude em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, como eu disse, nós estamos na 10ª lição desse estudo maravilhoso, e você vai ver aí, é esse estudo, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Né? Olha só, texto, que tema maravilhoso. Esse é um tema maravilhoso, esse é um tema muito bom para nós, esse é um tema que nos ajuda bastante. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, uma vida de liberdade, a prática do segredo. Então, esse é o capítulo 10, uma vida de liberdade, a prática do segredo. Nós temos um texto aqui para a gente ler, eu gostaria de passar aqui para você, já está aí na tela, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Eu não coloquei na tela, mas tem uma frase aqui muito interessante deste livro. Ele fala o seguinte, João da Cruz diz assim: no geral, a alma faz maior progresso quando ela menos espera. Na maioria das vezes, quando se imagina perdendo. Né? Então, um prefeito, Dr. Richard Dale, ele foi famoso em Chicago. E esse prefeito, ele falou uma coisa na sua cidade, lá em 1968, disse o seguinte: a polícia não está aqui para provocar desordem, mas para preservá-la. Então, olha só o que a gente está falando aqui. Né? Ele está falando que a polícia não veio aqui para provocar desordem, mas para preservar a desordem, vamos dizer assim, por isso que ele diz. Então, uma vida de liberdade é uma vida que você está livre para você falar as coisas, para você viver quem você é, independente de qualquer coisa. Isso é algo que nós precisamos aprender. Então, assim, olha só, a difamação é crucificação, eu aguento, mas crítica, aí já é golpe. E muitas pessoas, elas estão entrando nessa onda desse problema sério que é viver preso ao que as pessoas pensam, ou o que as pessoas irão falar, o que elas irão comentar, e também muitas outras coisas que nós não podemos deixar de ser contaminado. E qual é o risco que ocorre quando nós entramos dentro dessa situação toda?
dentro de todo esse tipo de coisa que nós estamos vendo e vivendo. Olha só, nós partimos para uma coisa chamada vício. Nós entramos para o vício. O vício, de qual vício eu estou falando? O vício de aprovação. É por isso que o tema de hoje é uma vida de liberdade, a prática do segredo. Olha só, eu coloquei para você na tela. Se você não pegou, eu vou voltar aqui, ó. Mas olha só, é para você guardar isso, ó. Olha lá. Uma vida de liberdade, a prática do segredo, a prática do segredo. Então, o que acontece? Nós muitas vezes entramos nesse vício de aprovação, esse vício de aprovação. E quando nós entramos nesse vício de aprovação, eu preciso ser aprovado, eu preciso estar cada vez mais aprovado pelas pessoas para não sofrer críticas, né? E isso passa a ser algo muito maléfico para a minha vida e também para a sua vida, porque o vício, ele assume várias formas. E uma das formas que eu quero passar aqui para você, que eu coloquei aqui para você, ler juntamente comigo, que diz assim: existem pessoas que vivem acorrentadas ao que outros pensam ao seu respeito. Isso é algo muito grave, irmãos. Por quê? Porque eu sempre estou preocupado com o que vai ser dito da minha pessoa, da minha vida. E esse vício, ele acaba assumindo várias formas. E aí eu quero passar aqui algumas formas interessantes para que você possa entender. Eu vou sumir um pouquinho da tela, mas olha só que coisa fácil para você entender. Como eu disse, existem pessoas que vivem acorrentadas aos que os outros pensam ao seu respeito, e isso se torna um vício. E aí, o vício tem várias formas. Então, a primeira forma que eu quero passar aqui para você é essa: se magoarmos. Segundo, se compararmos. Aí vem o terceiro, olha só, terceiro, se vivermos. Quarto, se tentarmos. Quinto, olha só que coisa, se preocuparmos. Então, existem várias situações que nós não podemos estar pensando. Então, vamos lá. Se a gente compara a minha vida com a vida de outra pessoa, eu estou me diminuindo. Se eu estou tentando fazer o que as pessoas querem que eu faça para agradá-las, isso é um terrível passo para a destruição que eu e você nós vamos ter. Então, olha só, se vivemos uma sensação incômoda de será que nós somos dignos o suficiente para estar neste grupo? E será que nós estamos tentando impressionar o suficiente para que nós possamos ser aprovados nesse grupo? Então, são várias coisas que muitas vezes isso traz uma série de complicações emocionais na minha vida e também psicológicas. Então, nós temos que aprender. Então, Henry Nouwen, ele diz assim: a questão é o seguinte: a quem pertenço? A Deus ou ao mundo? Né? É isso que ele fala aqui. A quem eu pertenço? A Deus ou ao mundo? Por que ele fala isso? Porque é uma coisa muito interessante. Você decide se você vai viver na prisão da comparação, da mágoa, da preocupação, naquela tentativa de ser alguém para que aquela pessoa te escolha ou te aprove naquele círculo de amizade. Então, você precisa decidir: ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. E Henry Nouwen, ele diz o seguinte: qualquer crítica que me irrita, basta um pouco de rejeição para que eu fique deprimido. Então, isso é um vício que nós precisamos vencer nessa lição. Então, olha só, a alternativa que nós temos é viver livremente com as nossas críticas. O que é viver livremente com as nossas críticas? Quando temos a graça de sermos livres,
na presença daqueles que julgam nossas vidas e avaliam nossos atos, temos liberdade cristã. Então, é exatamente aqui que começa a minha libertação, ou a minha liberdade, quando eu passo a ter, é, a, a ser livre, mesmo diante da crítica e mesmo diante daqueles que julgam e que avaliam as minhas atitudes. Quando isso acontece, eu estou alcançando a liberdade cristã. Paulo falou uma coisa muito interessante, eu vou passar aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem tampouco julgo a mim mesmo. Essa liberdade que Paulo encontrou, ele encontrou em Deus, porque é Deus quem nos julga. Homens não nos julgam. Não estou aqui envolvendo a parte de tribunal do mundo, aquele tribunal que nós passamos ou nós vamos responder por um processo quando nós fazemos, ou quando nós fizermos algo errado, ou de repente, se eu for depor em favor de alguém ou contra alguém, eu vou ter que ir em um tribunal para estar ali depondo. Mas o julgamento cabe somente a Deus. Cabe somente a Deus. E muitas vezes as pessoas elas ficam presas a isso, elas ficam presas ao que as outras pessoas estão julgando delas. Isso não é algo que nós precisamos viver ou conviver. Olha só, Paulo considerava uma bobagem muito grande pedir aos coríntios que recuassem. Porque Paulo falou, não me importa o que vocês falem, eu vou continuar sendo Paulo. E essa lição é mais ou menos um dos passos que vai nos orientar a isso, ou seja, um dos passos que vai fazer com que a gente entenda, eu preciso ser eu mesmo, independente de qualquer outra situação. Você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo captar isso? E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então, olha só, o autor aqui diz o seguinte: as críticas não conseguiam mais balançar o barco. O seu equilíbrio e senso de bem-estar repousam na aceitação de uma corte superior. Paulo está falando assim: é o Senhor que me julga, não é a pessoa. E a liberdade cristã para Paulo veio nesse sentido. Veio exatamente nesse sentido. Olha só, Paulo, ele coloca aqui, e vamos fazer aqui um paralelo. Você imagina ouvir críticas ou condenações e você poder dizer, pouco me importa, continuar sendo eu? Preste atenção, aqui a gente entende isso, a gente precisa entender essa situação. Entender o que nós estamos passando. E olha só, quando eu falo diante de críticas ou de condenações, pouco me importa, eu estou simplesmente dizendo que eu vou ser eu mesmo, independente se vou estar agradando uma pessoa ou não, se eu vou estar agradando o grupo ou não. Agora, olha só o que o autor também fala aqui nesse livro. Antes, eu não coloquei, mas porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso dou-me por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aqui já vou passar para você também. O autor ele fala o seguinte: como viciados em aprovação, estamos sempre à mercê das opiniões dos outros. E é isso que nós precisamos parar e nós precisamos mudar. Porque enquanto você estiver buscando aprovação, quando você estiver buscando algo para a sua vida em função de alguém, você sempre vai estar convivendo com este vício. Eu vou dar um exemplo aqui bíblico. Caim se sentiu diminuído pelo sacrifício de Abel. O que aconteceu? Você sabe muito bem da história. Caim mata o seu irmão por ciúmes. Por quê? Porque ele achou que o que o irmão dele estava fazendo era melhor do que o que ele estava fazendo. E olha só que interessante. Eu vou colocar isso aqui para você também, juntamente comigo.
Olha lá, o principal sintoma é a tendência de confundir nosso desempenho em algum aspecto da vida com o nosso valor como ser humano, como o nosso valor como ser humano. E isso aqui nós precisamos mudar, nós precisamos parar de viver uma situação dessa condição. E Paulo, por falar para a igreja de Corinto e por dizer para a igreja que, olha, o negócio é o seguinte, eu sou eu, vou continuar fazendo, não importa o que vocês vão falar. Ele também fala para a igreja de Gálatas exatamente isso aqui, ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gente, olha como Paulo nos orienta da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Paulo está dizendo aqui para mim, para você, é o seguinte: pare de querer ser o que os outros querem que você seja para você se sentir aprovado. Paulo muda toda essa história, Paulo muda toda essa situação. Olha só, Jesus, falamos de Paulo, mas olha só o que Jesus fala. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, isso aqui é algo muito, muito, mas muito interessante que eu preciso entender dia após dia e momento após momento. Agora, o que acontece dentro de nós é que nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual e a natureza carnal. E aquela que você mais alimentar é aquela que você mais vai ouvir. Se você tem alimentado o vício para aprovação, o que vai mais falar na sua vida vai ser a carne. E isso vai ser algo muito ruim, por quê? Porque você vai escutar muitas vozes dentro de você e muitas das vezes essas vozes não são proféticas. Essas vozes não vêm de Deus, mas vêm de um coração que busca uma satisfação no mundo em que eu e você nós não vamos encontrar. Vamos encontrar muitas outras coisas, menos a satisfação. E aí o que acontece? Surge então aquela voz que vem lá do fundo do nosso coração que diz assim: o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu for com esse tipo de roupa? Se eu pensar de mim, o que vão pensar de mim se eu falar tal coisa? É exatamente isso que Jesus nos ensina. Jesus ele era livre para falar da forma que ele achava que era mais proveitosa naquele momento. E todas as vezes que Jesus falava, ele falava de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira certa e real. Olha só, e quando ele falava sem obstáculos, sem barreira, ele tinha liberdade de desfrutar, de transmitir, não só desfrutar, mas transmitir o amor de Deus. Porque o amor de Deus vem do Senhor que habita em mim e está no meu interior, pronto para ser despejado, dado de graça para as pessoas que precisam desse tipo de situação. E aí entra uma coisa muito chamada dentro desse tema, uma vida de liberdade. Isso daqui, nosso outro generalizado. É, meu irmão, nosso outro generalizado. Nada mais é do que o meu eu generalizado. A noção que temos de valor e estima mantém uma relação estreita com a análise que essas pessoas fazem do nosso valor. E muitas vezes o que acontece comigo e com você é exatamente isso. Eu fico preso, eu fico totalmente voltado, alheio e aguardando quais são os valores que as pessoas dentro do meu círculo de amizade, dentro daquelas pessoas que estão próximo de mim, qual é os valores que serão passados para mim. E nós precisamos mudar isso. Porque olha só, eu vou ler essa frase que está no livro que diz assim: pense no problema como uma espécie de júri mental composto de todas as pessoas que nos classificam, com aquelas equipes
de juízes encarregadas de avaliar um skatista olímpico. O que acontece muitas vezes é que eu estou sendo colocado diante de um júri e Deus diz: você é livre. Você é livre. E por ser livre, você precisa entender isso. Agora, eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui na tela. Eu não coloquei na tela, mas tudo bem, eu vou ler para você aqui, eu vou dizer algo aqui muito interessante. Olha só, o que acontece conosco na nossa caminhada? Com 20 anos de idade, eu estou tentando agradar os outros. Com 30 anos, eu estou tão cansado que eu não estou tão preocupado em agradar os outros. Aos 40 anos para frente, eu começo a entender que eu também não estou nem aí pelo que os outros vão falar. Eu vou viver a minha vida. Mas já pensou se isso acontecesse aos 20 anos? Quando eu entendesse e nós pudéssemos entender que, puxa, não é por aí. Eu não vou estar satisfazendo ninguém, eu não vou estar apoiando ninguém, nem ajudando ninguém, se eu não mudar a minha situação. Eu preciso mudar a minha situação nesse sentido. Nesse sentido. Olha só, na verdade, o que eu preciso é responder a essa pergunta. Quem sou eu? Responda essa pergunta a você que está me assistindo. Responda, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Henry Nouwen, ele fala o seguinte: quem sou eu? Sou aquele de quem se gosta, se elogia, admirado, quem não se gosta, que é odiado ou desprezado. Seja um pianista ou homem de negócios, ou ministro, só interessa como sou percebido pelo mundo. Agora, preste atenção nessa frase aqui que vai na tela para você. Se viver o culpado é importante para os outros, então preciso me envolver em 1000 atividades. Queridos irmãos, nós temos que entender essa situação. Então, gente, é exatamente isso. Se viver culpado é importante para os outros, então você precisa ter uma agenda totalmente carregada de atividades. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você pode ter uma agenda totalmente carregada, você pode ter um momento totalmente carregado, mas a grande questão é: será que eu estou? Será que eu estou feliz no final? Ao final de tudo isso, eu estou feliz? Não despreze o seu lugar, não despreze aonde você está, não despreze os seus dons, não despreze os seus talentos, porque você pode ajudar alguém. Okay? Então vamos aqui para uma outra parte. Vamos ver aqui agora. Nós vamos aqui, capítulo 10 ainda, o vício da aprovação e nossas crenças. Vamos lá. A gente está estudando isso exatamente. Algo para nós estarmos livres. O psiquiatra Davis Burns diz o seguinte: observa que não são elogios nem aprovação dos outros, que nos fazem sentir bem. Antes, essa função cabe à nossa crença de ser válido tal elogio. Então, gente, é exatamente isso. Deus, ele te acha valioso. Deus, ele te acha uma pessoa extremamente talentosa. A grande dificuldade é de eu entender que eu sou valioso e que eu tenho propósito e Deus quer me usar para expandir o seu reino sobre a face da terra. Agora, é exatamente isso. Você tem a visão de que você é maravilhoso? Hã? Você tem a visão de que Deus te vê como uma pessoa maravilhosa? Muitas vezes não. Muitas vezes nós estamos apenas nos condenando por algo que nem aconteceu e nem irá acontecer. Não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes nós somos vítimas passivas e vou
vou ser até um pouquinho mais drástico, somos vítimas até de opiniões ativas de pessoas que muitas vezes nós não temos nem que estar mostrando o que é certo, o que é errado, o que vão pensar de mim e o que não vão pensar. Eu preciso mudar essa situação, porque nenhuma aprovação nos afetará a menos que lhe confiramos credibilidade e prestígio. O mesmo vale para a reprovação. E aqui o autor lhe coloca algo muito, mas muito interessante. Nenhuma aprovação ou reprovação vai mudar quem você é. Eu vou ler aqui algo muito interessante que eu vi aqui nesse livro. Foi citado em Nova York, na University Oxford, em 1983. Foi falado esse artigo e esse artigo repercutiu muito naquele momento. Ele diz assim: não fiz nada. Não tenho capacidade para fazer nada que perdure na memória da humanidade. Minha vida tem sido desperdiçada em aspirações vãs e inúteis, em ações incessantes e rejeitadas, no sentido de que a minha existência resulte alguma coisa benéfica para a espécie a quem pertenço. Esse artigo foi escrito por John Quincy Adams. Ele foi ex-presidente dos Estados Unidos e secretário do Estado no, do Estado, embaixador e membro do Congresso. O que aconteceu com essa pessoa foi exatamente isso. Ela viu que ela estava perdendo tempo na vida, porque ela é muito mais preocupada com o que os outros estão falando do que o que realmente nós precisamos ser. Uma vida de liberdade levando cativo os pensamentos. Paulo fala muito isso na batalha contra as forças do mal, né? E devemos avaliar nossos pensamentos e crenças. E Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, né? Levando cativo todo pensamento para tornar obediente em Cristo Jesus, né? Ele fala aí em 2 Coríntios, está aí na tela, 2 Coríntios 10:5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ser viciado em aprovação não é o mesmo que nutrir uma estima saudável pelo elogio. Todos nós precisamos de incentivo, correto? Mas o que eu não posso é viver viciado por incentivo, por aprovação. Eu vou ler aqui C.S. Lewis, o que ele escreve. A criança que recebe tapinhas nas costas por fazer bem uma lição, a mulher cuja beleza é louvada pelo seu amado, a alma salva em Cristo diz muito bem. Todos ficam contentes e deveriam mesmo, pois aqui o prazer está no fato de ter agradado alguém que queria, por bons motivos, agradar. Então, vamos pensar aqui, a gente não pode levar tudo em uma consequência muito grave ou grande. Por que eu falo isso? Por uma coisa muito interessante. Vamos pensar em artistas que fazem uma apresentação no palco. Eles recebem e esperam os aplausos no final. Vamos supor que ninguém fizesse isso. Um jogador que faz um gol e ninguém comemora, não é? Né? Então a gente precisa saber dosar tanto de estímulo ao elogio que nós vamos dar para aquelas crianças, ou até mesmo para algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por quê? Porque se eu não aplaudo o trabalho de um artista,
estou até mesmo denegrindo um pouco o tanto de esforço que ele fez para chegar até aquele momento. Se eu não comemoro um gol, eu entendo que, puxa, foi trabalhado para conseguir aquele gol. Aquela criança obediente, glória a Deus por isso, porque foi trabalhado, os pais tiveram e deram bons ensinamentos para elas. A mesma coisa você pegar e ver as pessoas que estão ao seu redor, que você poderia ter feito um elogio e você não o fez, mas você espera reciprocidade mesmo para você, e você espera elogio, mas você não dá elogio. Então, o vício da aprovação, ele faz essa transformação na minha vida. Eu quero, mas eu não dou. Olha só que coisa interessante, e nós precisamos mudar isso na nossa vida, porque não é fácil. Então, olha só, vício de aprovação implica não só não só em tentar chamar atenção para o que fazemos, bem como evitar dizer o que de fato pensamos se acreditamos que, com isso, atrairíamos reprovação. Gente, isso aqui é muito sério. Pessoas que têm bons pontos de vista, tem pessoas que têm bons argumentos, conhecem os fatos e ficam travada. Porque se falar o seu pensamento, vão reprovar o pensamento, vão reprovar as coisas. E isso pode ser que esteja dificultando a sua vida de ser quem você é. Receber elogios com elegância, sem se tornar um viciado, requer um coração bem ordenado. Você pode receber elogio, desde que o elogio não esteja nutrindo o seu vício, mas esteja nutrindo e estimulando o seu lado espiritual, para que você seja melhor dia a dia para Deus. Quando eu coloco tudo para Deus, em Deus e Deus à frente, toda a situação muda após isso. E olha só que coisa interessantíssima. Então, olha só, significa amar a coisa certa, do modo certo, na intensidade certa, com o tipo de amor certo. Por quê? Porque tudo tem um fundamento, que é Deus. Não é? É exatamente isso. Então, olha só que coisa interessante. Vamos começar a ver aqui algo que nos chama muita atenção. Quais os sinais indicativos para cruzar a linha para o vício? Eu vou falar de 3 aqui e depois nós vamos continuar. Então, quais são os sinais? Quais são os sinais? Né? E o primeiro sinal é este: comparação. Os viciados em aprovação medem as suas próprias conquistas com base na dos outros. Né? É exatamente isso. Gente, se você tem isso na sua vida de comparação, é muito ruim, é muito ruim. Mas essa é a natureza de comparação. Quando você começa a, a se comparar com alguém e você vê simplesmente aquela pessoa saindo, indo embora e você ficando para trás, porque você está se comparando e a comparação te retraiu ao invés de você continuar, né? Então, a comparação é uma espécie de bulimia espiritual, sempre ansiando por mais, nunca satisfeito, sempre querendo mais, mas nunca satisfeito. Uma outra coisa aqui é isso aí, ó, engano. Gente, o engano é algo muito, muito sério. E muitas vezes nós vivemos no engano, nós vivemos no engano. Se muitas vezes nós estamos preocupados em aprovação, nós vivemos sim no engano. Por que que eu falo isso para você? Porque nós tentamos ser o que nós não somos e nunca seremos. Então, aqui no livro tem uma frase muito interessante e o autor coloca o seguinte: esse tipo de coisa se dá com tanta frequência
que os psicólogos chegam a afirmar que muitos de nós sofremos de uma síndrome, às vezes chamada de fenômeno de impostura. Sabemos que a verdade ao nosso respeito e a imagem que projetamos são incoerentes. É exatamente o que acontece na minha e na sua vida. E nós precisamos entender isso, nós precisamos mudar a nossa situação. Então, o primeiro foi comparação, o segundo foi engano, o terceiro, ele é ressentimento. Gente, então, ressentimento nada mais é do que nós estarmos ofendendo exatamente a pessoa cuja aprovação nós buscamos. A gente quer tanto ser aprovado que a gente acaba sendo ofensivo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que parar de querer ser algo que nunca vamos ser, como eu já disse. Mas nós precisamos entender como nós podemos mudar. E aí que entra a prática do segredo. A prática que nós vamos estar passando aqui não são muitas coisas que nós vamos falar, mas são 3 coisas importantes. Se eu falei 3 sinais indicativos, né, da cruzar a linha do vício, que são comparação, engano e ressentimento, nós vamos falar também sobre como sair dessa situação, né? E aí sim nós vamos entrar qual é a prática do segredo. Qual é a prática do segredo? E nós temos que entender qual é a prática desse segredo. Então, nós queremos libertação. Nós queremos ficar cada vez mais libertos dessa coisa horrível que nós temos de ficar comparando, de ficar nos enganando, de ficar ressentido, porque nós vamos acabar machucando as pessoas. Nós precisamos exatamente mudar esse estilo, essa situação que nós estamos aqui vivendo no nosso dia a dia, porque para mudar eu preciso praticar algumas coisas. E aí que entra algo que Jesus vai nos ensinar aqui, que é muito interessante e que nós podemos com certeza ser a pessoa certa no momento certo e no lugar certo, tendo a oportunidade certa. Então, a prática do segredo vai falar para que nós pratiquemos boas ações, mas sem que ninguém saiba ou descubra que foi você que fez tal ação. Por exemplo, se você ora por alguém, ninguém vai ficar sabendo que você está orando por alguém. Se você jejua, ninguém vai estar sabendo que você está jejuando. Se você faz uma oferta à sua igreja ou você oferta para alguma pessoa, ninguém precisa ficar sabendo. É isso que Jesus nos ensina na prática do segredo. A prática do segredo é totalmente contrária aos sinais que nos fazem cruzar a linha para o vício da aprovação. Jesus, ele pega a gente agora e começa a convergir os nossos pensamentos para a presença de Deus, para a presença do Senhor, para a presença do Pai. É como se eu estivesse indo na direção de uma catástrofe, de um acidente, e Jesus começa a transicionar a minha vida para que eu não tenha esse acidente, mas volte para o caminho aonde eu vou praticar este segredo e as pessoas vão ver de maneira palpável ou até não palpável de tudo aquilo que eu posso estar. Gente, isso aqui é a coisa mais gostosa que tem quando a gente consegue convergir, quando a gente consegue mudar, quando a gente consegue transicionar. E quando isso acontece, a gente entende várias coisas importantes. Jesus levanta aqui a questão de que, até por natureza, tendemos sempre a querer impressionar os outros. Isso está em nós, isso está em mim,
está em você, não adianta você negar para mim que isso não está no seu coração, porque vai estar. Você é carnal e você luta carne e espírito. Espírito luta contra a carne. Você quer fazer o bem, mas não faz. O bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal que você não quer, esse é o que você faz. Entende essa jogada, essa situação que Paulo nos ensina? É exatamente isso que Jesus traz para nós agora e nos converge para que a gente comece não querer impressionar os outros, muito menos a Deus, mas que você viva numa liberdade cristã profunda ao ponto de ser o que Deus quer que você seja. Que você faça o que Deus quer que você faça. Olha só, Jesus ele fala o seguinte, antes de Jesus, eu vou passar o versículo, mas antes do versículo, eu queria comentar algo muito interessante aqui para você. O comentário que eu quero fazer com você é o seguinte: você já teve aquela sensação de que você esperaria ou esperava buzinas, rojões, festa, bexiga, papéis picados sendo jogados em você quando você fizesse algo muito importante? Você já teve essa sensação, esse desejo? Eu creio que sim. Aí Jesus ele nos mostra algo muito importante e aí começa a minha conversão e também a sua conversão. Olha lá. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Olha só. E o que Jesus diz aqui, irmãos? O que Jesus está dizendo para nós aqui? Se você faz com a direita, que a esquerda não saiba. Olha que coisa linda, que tipo de libertação que Jesus traz para mim e para você, e é a maior sensação de vitória para minha e para a sua. Isso aqui é muito importante, porque, olha só, chegou a hora de nós queremos descartar os fogos de artifícios, os papéis picados, os rojões, as buzinas e tudo aquilo que nos exalta e faz com que o meu ego seja alimentado. Chegou a hora de eu abrir mão de tudo isso. E Jesus fala exatamente isso, mas quando você der esmola. Aqui, quando a gente entende esmola, eu posso transmitir para você o seguinte, que não é só valor financeiro, é qualquer coisa que eu faça. Jesus está dizendo que quando eu entender esse versículo e praticar esse versículo, a maturidade espiritual está chegando para nós e que algo está dando certo na nossa vida. Algo está dando certo na nossa vida. Porque é neste momento, quando eu começo a praticar isso, é que eu vejo que eu não tenho necessidade de ficar recebendo parabéns, elogios a todo o instante. Porque eu passo a entender que é melhor é melhor dar, desculpa, do que receber. Paulo falou isso, Jesus falou isso. Jesus falou é melhor dar do que receber. E quando eu entendo isso, algo extraordinário começa a acontecer na minha vida. Esse algo extraordinário me leva a me tornar mais sensato. A atitude de tomar passa a ser subjugada pela atitude do dar. Então, quando Jesus ensinou isso para os seus discípulos, ele ensinou isso em segredo, porque ele quis mostrar para os discípulos a humildade e a simplicidade. Estava pensando, mas vamos pensar então em Davi. Davi fez o que fez, Davi esperou várias coisas, mas olha só, Jesus está nos aconselhando exatamente para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável. Porque vício de aprovação
e acaba tirando todo o estímulo espiritual da minha vida. Eu não quero isso e eu não gosto de estar passando para essa situação. Por exemplo, falando de Davi, como eu falei aqui, o rei Davi lhe forneceu detalhes explícitos quanto foi sua contribuição para a construção do templo. O resultado disso foi seus súditos sentindo-se motivados a dar com igual generosidade. Aqui Davi estava mostrando o fato de você poder ofertar algo a Deus. E Deus aceita. E isso faz com que as outras pessoas culpem o que você está fazendo. Olha só, em Mateus capítulo 6, versículo 1, olha só o que diz. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Presta atenção, eu dei uma pausa no nenhuma. Significa que é nenhuma. Né? Então, a parte do segredo, ele existe para liberar você que está preso na armadilha do desejo de ser visto e impressionar os outros. Ser visto e impressionar. Você pode fazer tudo na sua vida e a sua vida ter um impacto tão grande na vida das outras pessoas e você não receber nenhum tipo de elogio, nenhum tipo de fala, nenhum tipo de manifestação de qualquer outra pessoa. Mas lembra o que Paulo falou? Quem julga é Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. E só o fato de você estar fazendo o que Deus quer, você já está sendo elogiado por Deus diante dele. Então, olha só, e a prática do segredo, ela é algo que é muito importante para quem tem essa prática do vício de aprovação. O vício de aprovação. Né? Então, como que você vence isso? Né? Como que você vence isso? Nós vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá? Como vencer o vício da aprovação? Como vencer o vício da aprovação? O que vocês acham? Nós falamos das coisas que contribuem para nós ultrapassarmos a linha e chegarmos no vício da aprovação, que é o quê? Engano, certo? Engano, deixa eu aqui lembrar aqui, é o engano, é a comparação e o ressentimento. Esses três. Agora, qual é a prática do segredo que me leva a vencer o vício da aprovação? Eu vou pôr aqui na tela para que você veja. A primeira coisa é isso aqui, gente. Vou deixar até um tempinho aí na tela para que você possa ver. Que é o seguinte: renuncie ao gerenciamento da impressão. Este hábito aqui nada mais é do que gerenciamento de impressão. Impressão. Sempre estamos querendo chamar a atenção. Sempre estamos querendo chamar a atenção de um motivo ou de outro. E muitas vezes a gente comete erros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem interessante. Você assiste televisão? Provavelmente sim. Mas você fica tão preocupado em falar aquilo que você assiste na televisão porque aquela pessoa não assiste televisão. Muitas vezes você, para não ser entendido mal, ou aquela pessoa que você está transmitindo uma informação que você viu na televisão, ela possa ter uma reprovação ou reprovar a sua atitude porque você não deveria estar assistindo televisão e sim fazendo outras coisas, você acaba agindo de uma forma contrária daquilo que poderia ser tão simples.
Um exemplo aqui que eu posso dizer para você, se você assiste um programa, eu assisto muito esporte pela televisão, então eu sempre gosto de comentar, sempre falar, olha, eu vi na televisão, olha, eu vi no canal tal, o que aconteceu com o jogador X, ou aquilo, olha como foi o jogo. Eu não tenho medo nenhum de falar que eu assisto TV. E eu assisto. Eu não quero aprovação daquela pessoa se eu estou assistindo televisão ou não. Mas o que acontece hoje em dia é exatamente isso. As pessoas estão tão preocupadas em, ao se comunicar com alguém. E ao se comunicar, chegar no ouvido daquela pessoa de uma maneira totalmente errada, elas passam a se isolar e se esconder de algumas coisas que elas possam estar fazendo. Por que a gente age assim? A gente age assim porque o ouvinte pode achar o dia, pode achar que eu passo o dia sentado em frente à televisão e não faço nada. Olha, tá vendo uma ideia interessante? É uma coisa que a gente passa. Você assiste televisão, eu sei, se você quiser assistir televisão o dia inteiro, o problema não é meu, o problema é seu. Se você quiser passar alguma informação, eu vou ouvir de uma maneira totalmente natural. Mas existem pessoas que fazem criam esse tipo de situação. Muitas vezes, na verdade, eu estou criando aqui e o que está sendo criado aqui nem chegou ao ponto de passar na cabeça daquela pessoa o que eu estou pensando. Então, praticar o segredo significa descrever o que vimos e ouvimos, recebemos de informação, e ponto final. Sem que haja comentários sobre hábitos de celular, televisão, computador ou qualquer tipo de coisa. Por quê, gente? Porque quem julga é Deus. Okay? É um exemplo disso que eu estou falando para você? É simples. O que acontece quando você vai na escola, ou quando você foi na escola, você estudou, fez uma prova, e quando você recebeu a prova, os alunos começaram a falar as notas uns para os outros. Ah, eu tirei X, eu tirei X mais, X mais, eu tirei Y menos, eu tirei D menos, eu tirei C mais. Isso é comparativo. Muitas vezes você não quer falar a sua nota para que a pessoa não venha a criar críticas sobre a sua vida. Então, não é que você não estudou, é que de repente você até estudou, mas por um momento emocional de nervosismo, deu um esquecimento e você não conseguiu dar sequência à questão da sua prova. A primeira, então, é renuncie ao gerenciamento de impressão. Segunda, a prática secreta de boas ações. Olha só, a prática secreta de boas ações. Né? Então, como eu disse ali atrás, né, faça tudo sem esperar de volta qualquer tipo de resposta afirmativa ou não. Trabalhe no anonimato, se for possível. Trabalhe no anonimato, porque quando eu trabalho no anonimato, eu consigo vencer, eu consigo ser algo que Deus me chamou realmente para ser. A terceira coisa, as grandes recompensas do segredo. Gente, existe sim grandes recompensas de você fazer as coisas em segredo. E aqui, vou até liberar aqui uma coisa muito importante. Muitas vezes nós somos especialistas em encontrar projetos que Deus nos dá para as pessoas sem que Deus esteja aprovando o compartilhar desse projeto. E muitas vezes esse sonho é seu, esse sonho foi dado de Deus para você e Deus não pediu para que você compartilhasse com ninguém. Pratique as coisas em segredo, que consiste em nada mais do que você fazer as suas coisas em secreto. Faça as suas coisas em secretos, faça as coisas com a sua família em secreto, porque é muito importante a gente estar fazendo tudo isso
de uma maneira muito mais interessante, mais gostosa. Porque muitas vezes a gente acaba falando coisas que nós não deveríamos falar, e muitas vezes nós acabamos falando coisas que não tem nenhum tipo de proveito. Mas olha só que coisa, nós precisamos pensar um pouquinho. Vou ler aqui o que está no livro. Mas acredito também que existia um aspecto presente da recompensa de Deus que se perde quando fazemos boas obras para impressionar os outros. Quando você faz alguma coisa para impressionar os outros, perdeu-se o valor daquilo que você fez. Servir apenas com tal propósito elimina o poder intrínseco a esse gesto de nos ajudar a adotarmos a vida do reino. Então, aqui o que nós estamos falando? Eu estou dizendo o seguinte: quando você fala alguma coisa relacionada que você fez, você já perdeu uma recompensa, porque muitas vezes é melhor você servir sem esperar nada em troca. Quando isso acontece, eu começo a assimilar valores do reino. Como eu faço para fazer esse tipo de coisa? Retorne à ideia da diferença entre treinar e tentar. E como eu faço? Você precisa fazer. Você precisa fazer um dia, você precisa fazer outro dia. E você, ao fazer, você vai sempre pensar o seguinte: eu vou ter uma recompensa nisso. Não aqui, mas no reino. E por isso que o secreto é muito melhor, porque nós aprendemos que é possível sobreviver sem anunciar. Olhem para mim, eu que eu que eu que fiz, né? Quando eu entendo os propósitos do reino, as pessoas não vão estar olhando para mim, vão estar olhando para o reino. Isso é muito importante. Mas se eu optar por impressionar as pessoas, certamente o que eu estou fazendo de generosidade muda o sentido. Muda o sentido. E ao mudar o sentido, só vai me satisfazer quando alguém aprovar o que eu fiz. E olha só uma coisa interessante, você sempre vai estar buscando alguém para aprovar o que você fez. Isso não é correto. Eu vou deixar essa frase aqui para você, nós estamos caminhando para o final. Diz o seguinte: gestos feitos para impressionar deixam de valer como treinamento para a vida no reino. Gestos feitos para impressionar deixam de valer como treinamento para a vida no reino. Querido, sabe o que eu estou dizendo aqui para você? Uma coisa muito simples. Muito mesmo. Sabe o que eu estou dizendo aqui para você? Algo que vai trazer para você um impacto muito grande. O que você fizer, seja em palavras, seja em ações, atitudes ou gestos, seja tudo para o Senhor. Isso é o mais importante que nós temos. E é por isso que nós precisamos lutar contra nós mesmos, para que esse ego que quer ser alimentado por essa aprovação seja simplesmente aniquilado. Agora existe um dito que diz o seguinte: se você quiser manter o fogo aceso no seu coração, você precisa parar de ficar abrindo a porta da fornalha com muita. Então isso aqui, o que eu entendo? Se você fez algum gesto, se você fez algo que te ajudou, se você fez algo que foi maravilhoso, feche a boca da fornalha e deixa isso aquecer o teu coração. Não fica abrindo e fechando. Olha, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Olha, fui eu que fiz. Aquilo vai apagando da sua vida. Então, gente, nós estamos encerrando hoje essa conversa, esse assunto maravilhoso. Nós tivemos hoje uma vida de liberdade, e essa vida de liberdade está dentro do nosso tema que nós acabamos passando aqui para você hoje, e eu tenho a certeza de que falou muito ao seu coração, né?
Mas olha só, o tema que a gente falou hoje foi esse, exatamente esse. Olha lá, uma vida de liberdade, a prática do segredo, né? Então, que você possa guardar todos os segredos, que você possa guardar todas as partes, que você não fique falando, que você não fique mostrando para as pessoas o que você fez, o que você deixou de fazer, enfim, não fique mostrando. O valor da recompensa do reino é muito maior do que você pensa. O valor da recompensa é muito grande. Então, não fique querendo elogios. Olhem, fui eu que fiz ou deixei de fazer, né? Então, que você possa ser habilitado pelo Senhor a fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta, em todo o momento. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, né? Nós estamos falando sobre isso, a vida que você sempre quis e Deus sonhou para você. Eu tenho certeza de que Deus já está nos abençoando, já nos abençoou e cada dia mais eu tenho a certeza de que o Senhor vai fazer coisas novas. Amém? Vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e pedir para que Deus possa nos ajudar em todo o tempo a, a sermos reconhecidos por aquilo que nós somos no reino, não por aquilo que nós somos no mundo. Que os valores que a gente estiver fazendo sejam valores que estejam muito mais dando crédito a Deus do que a nós mesmos. Jesus nos ensina. Então, que Deus possa nos abençoar e vamos orar nesse sentido, para que Deus possa nos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome neste momento. E, ó Deus, diante desta aula aqui maravilhosa, nos ajude a entender que nós precisamos fazer tudo, não para que a gente possa alimentar o vício da aprovação, mas que nós possamos estar alimentando a minha vida e a vida de cada um pelos valores do reino. Aí sim, teremos estímulos espirituais cada dia maiores para vivermos o melhor de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para todas as pessoas aqui na face da terra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores, não para as pessoas, mas para o Senhor. Nos ajude a ser generosos, a trabalhar, a fazer tudo aquilo que nós podemos fazer, não para nós, mas para o Senhor. Porque quando nós colocamos tudo à frente, tudo na direção do Senhor, tudo na presença do Senhor, temos a convicção de que o Senhor nos abençoará rica e poderosamente. Obrigado, Deus. Seja com cada um de nós e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Nunca esqueça desses pequenos detalhes que eu vou dizer agora. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra? Examine todas as coisas e tenha somente aquilo que é muito bom para a sua vida. Tá bom? Gente, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até a próxima aula e com certeza nós vamos continuar falando sobre esse tema maravilhoso. Não deixe de compartilhar essa transmissão, não deixe de compartilhar, divulgar, deixar o seu like, deixar o seu joinha. Isso nos ajuda bastante. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe. Até breve. E a gente vai caminhando dia a dia. Valeu, gente!